aquela situação que você não mudou nada na sua alimentação, continua comendo igual, às vezes até um pouco menos, mas o seu peso só sobe? E aí você fica mais frustrada, porque às vezes isso acontece naquele mês que você estava mais sobrecarregada, mais ansiosa, mais no seu limite. Aí você olha pro espelho e pensa: tem coisa errada aqui. Meu metabolismo parou, ele é difícil, eu me esforço pouco. Mas e se eu te contar que o problema pode não ter nada a ver com o quanto você come e tudo a ver com o estado emocional em que seu corpo tá quando você tá comendo? Eu sou a Fernanda Brito, eu sou psicóloga, psicanalista, neuropsicóloga e eu converso aqui sobre as setinhas da cabeça, mas eu te juro, sem julgamento. A maioria das pessoas que estão nessa situação que eu falei vai direto para a restrição alimentar. Corta mais, come menos, adiciona mais treino e aí o peso não muda. Ou até muda um pouco e volta ainda mais a aumentar. Aí vem a conclusão. Ah, é meu metabolismo. Meu corpo não emagrece. Eu não tenho disciplina suficiente. Mas tem uma informação que provavelmente ninguém te deu e que muda completamente a forma de entender o que está acontecendo com você. O seu corpo não está te desobedecendo. Ele está obedecendo um comando que vem de um lugar que a dieta não alcança. E enquanto você não tratar esse lugar, vai continuar no mesmo ciclo, independente do quanto você se esforce. Quando você está sob estresse crônico, o seu corpo produz mais cortisol. E o cortisol faz uma série de coisas no seu metabolismo e nenhuma delas favorece quem quer emagrecer. O cortisol ele aumenta o apetite, especialmente por alimentos calóricos, com açúcar, com gordura, carboidrato refinado. Isso não é por acaso. O cérebro, em modo de alerta, pede energia rápida. Ele favorece o acúmulo de gordura na região abdominal, porque essa gordura ela fica próxima aos órgãos vitais e ela pode ser mobilizada rapidamente em caso de emergência. Então, o cortisol interfere direto na insulina, dificultando o uso da glicose como energia. O corpo começa a guardar essa glicose em vez de usar. E aí ele manda um sinal claro para o organismo: tem perigo, guarda reserva. Do ponto de vista evolutivo, faz todo sentido. Em situação de ameaça real, o corpo precisa de reserva para sobreviver. O problema é que o seu corpo não sabe a diferença entre um predador e uma semana horrível no trabalho. Para ele, estresse é estresse. E a resposta metabólica é sempre a mesma. Mas tem mais uma camada. O estresse crônico compromete o sono. O sono ruim eleva mais o cortisol no dia seguinte. Aí aumenta a grelina, que é o hormônio que dá fome, e diminui a leptina, que é o hormônio que dá saciedade. Ou seja, você dorme mal porque está estressada, acorda com mais fome do que normal, come mais, e aí o cortisol garante que o excesso seja armazenado. No final do mês, você olha para o espelho sem entender o que realmente aconteceu. E tem mais uma camada que a maioria ignora. O estresse crônico altera a microbiota intestinal. As bactérias do intestino que regulam o metabolismo, a inflamação e até o humor, tudo isso fica desequilibrado. A microbiota desequilibrada compromete a forma com que seu corpo processa e armazena energia. Você pode estar comendo bem, treinando, dormindo mais ou menos, mas assim, bem, e ainda assim não ver resultado, porque o terreno metabólico está comprometido por dentro. Isso não é falta de disciplina, é fisiologia. E fisiologia não se resolve com força de vontade. Quando você continua tratando isso como problema de dieta, você adiciona estresse em cima de estresse. Restrição calórica em cima de cortisol elevado manda um sinal ainda mais forte de perigo para o corpo. Ele interpreta a restrição como escassez e guarda ainda mais energia como resposta. Você restringe mais, o cortisol sobe mais, o corpo guarda mais, o ciclo aperta. E além do ciclo metabólico, tem o ciclo emocional, que é igualmente destrutivo.
Você se esforça, não vê resultado, se culpa. A culpa gera mais estresse gera mais cortisol. Mais cortisol compromete mais o metabolismo. Então, você está lutando contra a própria biologia com ferramentas que não foram feitas para o problema. Dieta não resolve estresse. É como secar o chão com a torneira aberta. Você pode secar muito bem o chão, com muita dedicação, mas enquanto a torneira estiver aberta, o chão vai continuar molhado. Então, o que a gente faz com tudo isso? Primeiro, para de aumentar a restrição quando o peso sobe em período de estresse. Já vimos que isso piora o problema. Se você percebe que está num ciclo de estresse alto, esse não é o momento de apertar a dieta, é o momento de tratar o estresse. Segundo, trata o sono como parte central do protocolo, não como consequência. Sono ruim é uma das causas mais diretas do desregulamento metabólico. Então, não existe dieta que funciona com o sono cronicamente comprometido. Terceiro, inclui movimento físico regular, não como punição pelo que comeu, mas como regulador de cortisol. 30 minutos de caminhada diminui cortisol de forma mensurável. Não porque você gastou caloria, mas porque você deu uma saída para o sistema nervoso que estava em alerta. Quarta coisa, entenda que esse trabalho precisa de duas frentes simultâneas. Uma nutricionista que entende de comportamento alimentar e de metabolismo sob estresse, que vai te ajudar a construir uma relação diferente com a comida e a cuidar da microbiota que o estresse comprometeu. E a outra frente é uma psicóloga que vai trabalhar o que está gerando o estresse crônico, os padrões, os limites que você não coloca, a relação que você tem com o desempenho e com o descanso. Tratar só a alimentação sem tratar o estresse é tratar metade do problema. E metade do tratamento dá metade do resultado. Na melhor das hipóteses, né? Na Desenvolver, a gente faz esse trabalho em conjunto. Porque a gente sabe que o peso que não sai, muitas vezes não é problema de comida. O problema de cortisol, o problema de sono, de sistema nervoso que não encontrou limite. Se você está engordando sem entender o motivo, ou se o peso sobe sempre em períodos mais difíceis, e aí ele volta quando as coisas melhoram, isso não é coincidência. É o seu metabolismo respondendo ao estresse exatamente como ele foi programado. Agora me conta aqui nos comentários, você já percebeu que engorda mais em períodos de estresse? O que costuma acontecer na sua vida nesses momentos? Pensa que todo mundo quer cuidar da sua vida, mas aqui a gente estudou para isso. Precisa de um apoio maior? Link está aqui na descrição, procura a gente.